Keiku-Yubiwa. Esse é um isekai da temporada que eu até tinha uma expectativa bem alta sobre ele, porque ele seria um ecchi de ação com romance, mas pena que ele falhou miseravelmente em tudo isso. E dito isso, bora começar o vídeo. E tudo começa com o Sato e a Cristal, e eles são amigos de infância. E quando eles eram crianças, a Cristal prometeu que iria casar com o Sato. Ok. Enquanto eles estão na escola, no último dia de aula, a Cristal chama o Sato para ir a um festival que tem na cidade junto com ela. Chegando no festival, o Sato queria aproveitar essa oportunidade para se declarar para Cristal, mas antes que ele conseguisse pedir ela em namoro, a Cristal acabou surpreendendo o Sato com a notícia que ela vai se mudar no dia seguinte. E ela não dá nem a oportunidade pro Sato se confessar. Depois disso, o Sato tá em casa pensando na morte da bezerra, daí ele vê uma barreira de luz no meio da floresta. De alguma forma, mesmo passando 10 anos com a Cristal, o Sato conseguiu a proeza de se esquecer que ela veio de outro mundo. Quando o Sato chega no portal, ele ainda consegue se despedir da Cristal. Você não é o protagonista dessa jossa? Mas ele não quer abrir mão dela e por isso ele decide ir atrás da Cristal no outro mundo. E o Sato chega no outro mundo bem na hora do casamento da Cristal com Márcio, um príncipe aleatório que deveria se tornar o Rei do Anel. Oh, meritíssimo! Eu protesto! Mas quem é você? E por coincidência, nessa hora, um monstro do Rei Demônio, digo, o Rei do Abismo, invade o castelo para tentar capturar a Cristal e o Anel da Luz. E no impulso, a Cristal acaba escolhendo o Sato como o novo Rei do Anel. E esse é o título do grande herói que precisa salvar o mundo do Rei do Abismo. Usando o Anel da Luz, o Sato vence esse monstro com apenas um golpe, mas ele desmaia em seguida. Depois disso, o Sato acorda com a Cristal do lado dele e eles vão tomar banho juntos. E a Cristal, ela é meio tsundere, e eu até achava fofo antigamente quando o anime tinha um personagem assim, mas hoje em dia eu só acho isso muito chato. Por que não namoram de uma vez? Daí o castelo começa a ser atacado por um monstro do Rei do Abismo, e esse monstro é forte demais pro Sato tancar, lutar contra ele. Eles decidem fugir, e eles só conseguem por causa do Masi. Ele já tinha preparado tudo para que o Sato, a Cristal, o vovô e ele fujam do reino. Daqui pra frente eles precisam viajar o mundo, para que o Sato consiga pegar o anel de mais 4 princesas. Pra Cristal, escolher o Sato como Rei do Anel foi uma parada bem difícil, porque se ela casasse com o Masi, ela iria perder o Sato pra sempre, mas agora que ela escolheu o Sato como novo Rei do Anel, ela vai ter que dividir ele com mais 4 mulheres diferentes que ela nem conhece. E quando ela vê que o Sato se machucou lutando contra o Cavaleiro do Rei do Abismo, e ela fica desesperada e se sentindo culpada. Porque quando ela escolheu o Sato como novo Rei do Anel, ela acabou arrastando ele para um problema gigantesco que nem é da conta dele. Mas esse drama barato é o gatilho que o Sato precisava para se declarar para Cristal. E finalmente eles viram um casal. Depois disso, já que eles estão casados mesmo, nada mais justo do que começar a lua de mel. Mas nessa hora o protagonista faz isso. Tá errado. Não deveria ser assim. A nossa primeira vez juntos deveria ser muito mais romântica do que isso! Que porcaria, hein? E esse é o principal motivo que me faz odiar o protagonista desse anime, porque dá pra ver que os dois querem afogar o ganso legal, mas como o prota não tem coragem pra fazer isso, ele fica dando essas desculpinhas esfarrapadas. Depois disso, eles decidem ir até o país dos elfos para pegar o anel da princesa deles, e quando eles chegam nesse país, ele tá coberto por um muro de vento, e quando eles chegam no castelo dos elfos, o Sato acaba ganhando um abacaxi gigante para ele descascar, porque a princesa dos elfos é bem tímida, tanto que ela é conhecida como a princesa reclusa, e o rei dos elfos é louco pela irmã dele, e eu falo isso não de uma forma ruim, é só que o cara tem muito cuidado com ela, e por isso ele não quer deixar o Sato pegar o anel da irmãzinha dele, e por isso ele faz o Sato esfriar a cabeça passando um tempinho na cadeia. Depois de um tempo preso, o Sato é resgatado pela anciã dos elfos, e ela explica o porquê o rei mandou o Sato pra cadeia, e o motivo da princesa ser tão tímida. Os antigos rei e rainha dos elfos sacrificaram suas vidas para criar um muro de vento para proteger o país dos elfos, e no processo os dois acabaram virando pedra, mas antes que isso acontecesse, a mãe da princesa Nefrites fez ela prometer que ela nunca ia sair do país. Além disso, outro motivo para que os elfos não queiram dar o anel
Anel do Vento pro Sato é porque eles acreditam que esse muro de vento em volta da capital é impenetrável e por isso os monstros do Rei do Abismo nunca vão conseguir invadir o reino. Sabe de nada, inocente. Enquanto a anciã explica essa história toda pro Sato, eles encontram a princesa Nefrites andando perto da estátua dos pais dela. E quando ela vê o Sato, o choque é tão grande que a mina simplesmente desmaia. Então a anciã leva os dois pra casa dela e deixa o Sato e a princesa sozinhos. E depois que a Nefrites acorda e vomita no Sato, eles finalmente começam a se entender. Depois de um tempo, o rei descobriu que o Sato fugiu e tá junto com a Nefrites, e não demora muito pra ele descobrir onde os dois estão. Ver o Sato se aproximando tanto de outra princesa faz a Cristal começar a ficar com ciúmes. A Nefrites ainda tenta convencer o irmão dela que o Sato não é uma pessoa ruim, mas não dá certo e o rei faz a Nefrites voltar pro castelo e se trancar no quarto. Quando o Sato tá quase indo embora, o Cavaleiro do Abismo aparece e ele consegue abrir um buraco no muro de vento. E ele mandou vários demônios morcegos de PNG atacarem a cidade, enquanto ele vai roubar o Anel do Vento. O Sato e o grupo dele voltam pra lutar contra o Cavaleiro, mas eles não têm a menor chance porque esse monstro é muito forte. Então não é um caso perdido ainda. Enquanto o Sato tá lutando contra o Cavaleiro, a Cristal percebe que o anel dela não tem poder suficiente pra derrotar ele sozinho. Então a Cristal decide deixar de lado o ciúme que ela tava sentindo, de ver o Sato se aproximando da Nefrites, e ela decide convencer a Nefrites a dar o Anel do Vento pro Sato e se casar com ele. E as duas juntas destroem as estátuas dos pais das Nefrites, que estavam guardando os Anéis do Vento. Então a Nefrites se casa com o Sato, e pra derrotar o Cavaleiro, ele combina o Anel de Luz com o Anel do Vento. E usando o poder desses dois anéis combinados, ele consegue finalmente derrotar o Cavaleiro do Rei do Abismo. Mas ele desmaia logo depois. Quando o Sato acorda, ele descobre que o Cavaleiro do Rei do Abismo era na verdade a tia da Nefrites, que tinha fugido da Vila dos Elfos porque ela não queria se tornar a Princesa do Anel. E ela acabou achando um anel do Rei do Abismo e ele começou a controlar a mente dela. Então a Nefrites chama o Sato e a Cristal para que os três tomassem banho juntos, na piscina do castelo. E enquanto os três estão tomando banho, a Nefrites pergunta para Cristal como é o relacionamento dela com o Sato. E a Cristal começa a se gabar pra Nefrites que ela já tá bem íntima do Sato, e por isso os dois se pegam o tempo todo. Então a Nefrites pede pra ver eles transando. Sacanagem. Nessa hora, a anciã dos elfos vem tomar banho com eles, e ela também quer ver esse selfie porn ao vivo. E essa parte do anime só não vira uma suruba na piscina, porque o protagonista é muito ruim. É a sua chance, Sato. Eu não posso dar pra trás agora, nem se eu quisesse. Espera aí, Hime! É que eu não quero que a gente faça isso de qualquer jeito. Esse momento tem que ser muito especial! Nossa, que vergonha! Ele é bem dotado. Não é que eu queira que o anime vire um rentão do nada, apesar de que as garotas querem um negocinho a mais com ele. O Prota fica fazendo cu doce o tempo todo e só tem interação com elas quando ele precisa de poder pra derrotar algum monstro tosco. Apesar do poder dos anéis dependerem da relação que o Sato tem com as princesas, ou seja, quanto mais intimidade o Sato tiver com elas, mais poderoso ele fica. E dito isso, pelo menos pra mim, eu não consigo comprar a relação do Sato com nenhuma das princesas, principalmente a Cristal. Isso faz com que o romance que o anime tenta construir fique meio falso. Eu sei, eu sou muito gay, claro. Eu sei disso. Logo depois eles vão pro país dos homens gato, e como esse povo é formado basicamente de mercenários, eles têm uma tradição bem curiosa. Pra casar com a princesa deles, primeiro o cara precisa cair na porrada com ela. Ela só pode se casar com um cara se ele desafiar ela. E não só desafiar, mas ele precisa vencer. O que não é uma tarefa muito fácil, já que a princesa Granard é uma das guerreiras mais fortes do mundo. Quando a Granard vê o Sato, ela reconhece ele como o Rei do Anel, e ele é simplesmente solado pela Granard em um instante. Fracote. Depois disso, Marci e o vovô começam a treinar combate com o Sato, pra que assim ele tenha a mínima chance de vencer da Granard. Mas depois disso, o Sato encontra a princesa Granard e ela propõe perder a luta contra o Sato de propósito, porque ela já tá de saco cheio de ser desafiada por vários caras e nenhum ter força suficiente pra vencer ela. Por puro orgulho, o Sato recusa a proposta dela e ainda diz que vai lutar com tudo contra ela. Virou homem de repente, cara! Quando a luta do Sato versus a Granard começa, um dos pretendentes da Granard que ela tinha acabado de vencer encontra o Anel do Rei do Abismo e o cara vira o Tocha Humana. Ele volta pra arena tentando matar o Sato e roubar os anéis dele e da Granard, e esse cavaleiro começa a luta com uma certa vantagem, porque todas as armas derretem quando encostam nele. Mas no final das contas o Sato começa a lutar com o cavaleiro enquanto a Granard ataca ele. Então a Granard joga a espada dela pro Sato e ele finaliza o cavaleiro. Depois disso a Granard queria reconhecer o Sato como o marido dela, mas ele recusa porque ele queria impressionar a Cristal, já que ela estava se sentindo
sentindo meio triste porque o Sato tava começando a deixar ela de lado, quando a Nefrite se tornou a esposa dele. Então a luta do Sato versus a Granard começa e o Sato já começa perdendo. Mas no meio dessa luta para ganhar uns pontos com a patroa, o Sato fala pra Granard que o maior motivo dele continuar lutando é a Cristal. E só o que me faltava, além de frouxo, o protagonista ainda é gado da Cristal. Por causa disso, a Cristal decide incentivar o Sato e ela promete ir pra cama com ele se ele vencer a Granard. É hoje, clã! E na moral, o Sato só vence a Granard porque no meio da luta ele começa a roubar. Antes de reiniciar a luta, a Granard perguntou pro Sato se ele não ia usar os anéis pra lutar contra ela, e o Sato responde que o poder dos anéis vem das princesas e por isso não é o poder dele de verdade. Ele só consegue vencer a Granard porque os anéis começam a falar com ele. Assim como eu, parece que os anéis estavam de saco cheio disso tudo, e eles começaram a pensar, eu vou logo ajudar esse cabaço, pelo menos essa luta termina logo. E os anéis dizem pro Sato onde a Granard vai atacar, e o Sato consegue bloquear o ataque da Granard e vencer a luta. Depois disso, a Granard se oferece para ir pra cama com ele, mas o Sato recusa. Daí ele pega a Cristal e leva ela pro quarto. E na hora que esse protagonista parece que vai deixar de ser um merda, ele dormiu em cima da Cristal, porque ele usou o poder demais dos anéis. Como é, amigo? No outro dia, o Sato acorda sem lembrar de nada, e quando ele pergunta pra Cristal o que eles fizeram, a Cristal fala pra ele que eles fizeram de tudo. Mas a Nefrite, que também estavam dormindo com eles, desmente tudo, porque na verdade não aconteceu nada. Depois disso, a Granard faz uma festa pra comemorar o casamento dela com o Sato, e no final dessa parte tem outra piada que eu também gostei muito. E ela acontece porque a Granard fica louca de erva de gato e tenta atacar o Sato, porque ele é muito frouxo e ela queria fazer aquele negócio lá com ele. Esse anime é a prova que não adianta ter uma boa ideia e não saber desenvolver. Eu acho que esse Isekai melhoraria uns 30% se o protagonista não fosse tão ruim e tomasse atitude de vez em quando. Você não é o protagonista dessa jossa? Já que o anime faz questão de mostrar que os poderes dele dependem do relacionamento que o Sato tem com as princesas. Não sei se esse vídeo vai dar view, mas quando esse anime lançar completo eu volto com a segunda parte da review. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou por qualquer motivo, dá um like e se inscreve. E eu vejo vocês no próximo vídeo.